recebendo aqui a doutora Andréa Bacelar, de volta, muito obrigada. Especialista em distúrbios do sono. E aí a gente vai contar uma história de uma pessoa que veio assistir ao programa no dia 12 de junho e falou pra gente que tinha um caso de sonambulismo, a gente achou que era uma pauta interessante. Vou convidar então a Lindalva pra vir pra cá, com o Valmir, o marido dela. Acho que no dia a gente ia falar alguma coisa de pesadelo e ela comentou que ela era sonâmbula. Aí a gente pediu pro Valmir filmar a Lindalva durante a noite pra gente ter uma ideia do que acontece, assim. Algum sonâmbulo mais no sofá? Cauã. Eu. Opa, é? Assim, na verdade... Já fui, hoje eu acho que eu não sou mais. Assim. Eu lembro dele quando eu era bem pequeno em casa, ele andando realmente dentro de casa, dormindo. Conversar à noite, tudo. Conversava, andando. Mas aí depois isso parou, assim, do nada. Vamos saber com a doutora Andréa já se é normal, assim, mudar de criança para adulto? O nome disso chama-se parassônia. Então, primeiro contextualizar, né? Lembra que tem insônia, que é dificuldade de dormir, hipersônia, que é muito sono. Parassônia é uma alteração do comportamento durante a noite. E isso tem um caráter genético, né? Se a gente pesquisar na família, o tio, o primo, o pai, o irmão já teve alguma manifestação durante a noite. E com a idade, a tendência é isso resolver. Tanto que no consultório, muitas das nossas dicas para os pais já passa por aí. Calma, esse sonambulismo com a idade, a tendência é realmente desaparecer. Não aconteceu com ela, vamos ver como é que foi o sono dela. Nesse caso ali, Valmir, me diga, ela é o que? Ela senta... Ela anda, o que ela costuma fazer? Só bota pertinho. Ela senta, ela fala, gesticula, né? E daqui a pouco deita de novo. Vocês estão casados há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. No início te assustou isso? Dá um quantas medo, vezes? Né? Aquele olho abertão, assim, parecia até um zumbi. Eu falava, você tá parecendo um zumbi. E você tem isso desde criança também? Desde criança, sim. É só que agora aumentou mais, assim. Criança, eu andava... E depois deitava. E depois, na adolescência, eu abria a geladeira, entendeu? E sobrinho deitado assim na sala, eu ia passar por cima deles, mas não machucava eles. Depois voltava a deitar. Vocês têm, assim, medo de alguma coisa que ela possa tomar algum tipo de cuidado por conta disso? Sim, sim. Que eu moro numa casa de segundo andar, né? Embaixo ao quintal, e tem as escadas, eu fico com medo dela sair e, de repente, até cair, se machucar, né? Então, às vezes, quando tira a chave da porta, esconde, entendeu? E esse mês passado agora, em junho, nós fizemos 30 anos, dia 21 de maio, fizemos uma recepção dia 2. Então, antecipando isso aí, ela acordou 3 horas da manhã, minha filha que viu. Foi lá na cozinha, abriu o Acordou armário, entre aspas, pelo visto, entre aspas, né? Abriu o armário, botou coisa na cafeteira, ligou a cafeteira, fez o café, voltou pra cama e foi dormir. Aí de manhã minha filha, por que acordou pra fazer café 3 horas da manhã? Eu não. Você não lembra de nada? Não, nunca lembrei. Chegou a tomar o café? Não, só fiz o café, só fiz e fez, voltei a deitar. Doutora, então, o que acontece nesses casos? A gente tem uma entrada da vigília, do acordar, durante o sono profundo. Então, é um despertar parcial que as pessoas que têm sonambulismo é uma das parassônias. Você falou de fazer café, mas, por exemplo, tem gente que come. Tem distúrbios alimentares relacionados ao sono. Tem que estar totalmente acordado. E nem se lembra no outro dia. E os alimentos, às vezes, são comida do gato, feijão frio. Quer dizer, não tem nada a ver Mas com... a pessoa está enxergando? É isso que a minha dúvida era essa, porque ela fica com o olho aberto. Os órgãos dos sentidos são movimentos complexos, elaborados. Então, os órgãos dos sentidos funcionam. As pessoas são capazes, adultos, né? Essa minoria que na fase adulta continua com essa manifestação, pode abrir a porta de casa, pode pegar um carro, pode eventualmente dirigir. Já houve casos, até com implicações médico-legais, de pegar o carro, dirigir, haver um atropelamento e ter um atenuante por essa pessoa ter sonambulismo. Então,
o olho fica aberto, ele pode falar. Muitas vezes você não vai descobrir nenhum segredo dela, não, viu? Porque... pois é, tem muita gente que acha assim, vou esperar dormir, vou fazer 1000 perguntas. Isso, as palavras muitas vezes são desconexas, a gente não consegue uma frase inteira. Às vezes é em língua que eu nem entendo, ela fica falando, a gente não entende o que ela fala. E há uma amnésia completa ao fato, quer dizer, a pessoa que é sonâmbula, muitas vezes, se ele desperta ali no momento, no sofá, indo para o quarto, ele pode até lembrar que estava fora do contexto, mas a maioria das vezes é dito ao sonâmbulo o que aconteceu à noite e ele não lembra. Mas enquanto isso ela está sonhando, tendo sonhos. Não é sonho, é numa fase do sono. Vamos dar uma olhada aqui, que a gente até separou para a senhora, para a doutora explicar mais ou menos aqui, quais são essas fases, né, do sono. Sim. Essas parassônias, né? Parassônias. Então, isso aqui é o que acontece durante o sono. A gente tem a fase REM, que é do movimento rápido dos olhos. É uma sigla em inglês. Aqui. Isso. É o momento que a gente sonha. Ali é o momento que o olho mexe. A gente, às vezes, sabe que a pessoa está sonhando porque o olhinho está mexendo. E a gente tem as outras fases do sono, que são as fases não REM, estágios de sono. Nesse momento aqui... Menos profundo nesse caso, né? Este é mais profundo. Esse mais profundo. Mais profundo. A gente tem da sonolência ao sono profundo está no não REM. O sono REM é um sono específico que eu tenho atividade cerebral igual ao do acordado, a atividade é rápida, por isso é que eu sonho, mas está dormindo e está paralisado. Entendi. E aí o que acontece? Se de repente eu estou sonhando e estou brigando, eu não estou paralisado. Então eu estou nesse momento aqui, olha. Eu tenho um momento acordado com o sono REM junto. Então, é um outro tipo de parassônia, é uma parassônia violenta. Pessoas aqui também podem se identificar de eu tô sonhando que estou brigando com um bandido e dou um soco na minha mulher. E a esposa chega no consultório com o olho roxo, levando o marido porque não quer dormir mais com ele, porque ele a agrediu. E ele diz, mas eu estava sonhando, eu estava dormindo. Então, existe essa outra manifestação que é muito séria. Pessoas chutam e fraturam, por exemplo, ossos, por conta de ser uma situação violenta. Nessa fase aqui, que é o que acontece... E a pessoa acorda depois disso, né? Acorda e lembra. E lembra que estava sonhando e que deu um soco na parede, por exemplo. Nessa fase aqui, o que acontece é isso. Eu estou durante o sono não REM, durante o sono profundo, e eu tenho um despertar parcial. Então, eu estou nessa área aqui, olha. É isso que acontece no sonambulismo. É nessa hora Nesta hora. Ela tem atividade cerebral profunda com entrada de atividade acordada. Então, ela consegue andar, falar, enxergar, fazer atos, abrir. E por que tem aquele mito de dizer que acordar... É isso que eu ia perguntar. Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Isso é um mito. Na verdade, não tem problema em acordar o sonâmbulo. A questão é que, como ele está nessa transição aqui, quanto mais estímulo a gente faz a ele, mais demora o ato, o fenômeno. Então, entendi. Se o sonâmbulo ficaria, assim, 5 minutos naquela atividade, a criança, por exemplo, a mãe fica, acorda, por exemplo, terror noturno também é uma parassônia, também está ali naquela hora. Acontece com crianças menores. Então, a criança acorda, abre o olho, chora, grita, parece que ele está vendo um filme de terror. A mãe pensa que ele está acordado, está com dor, o que está acontecendo, mas ele não está, ele está parcialmente acordado. Então, é o terror noturno. E no caso, então, se você acordar, vai demorar um pouco mais, é isso? O evento demora mais, demora 30, 40 minutos. Então, é conter, é tentar direcioná-la para o quarto. A minha dúvida era essa, que sempre escutei dizer, não pode chamar o nome dela não, que vai fazer mal, não sei o quê. Entendeu? Aí minha dúvida era essa, não, se pode acordar ou não. E falar, olha, vamos ali, vamos pro quarto, vamos deitar, vamos... E conduzir pro lugar. Sim. A única coisinha que eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque todo mundo pode achar que os movimentos à noite são sempre inocentes, a grande maioria podem ser realmente parassônia e podem resolver com a idade. Mas o grande diagnóstico diferencial é com epilepsia. Porque epilepsia não é só convulsão, gente. Não é só se bater e se urinar e morder a língua. Isso é um tipo de epilepsia. Às vezes, sentar na cama, abrir o olho, virar para o lado, fazer um movimento e voltar a dormir, e isso
acontecer repetidamente, quer dizer, uma noite a mãe vê, outra noite novamente, passa uma semana novamente, a gente tem que fazer a diferenciação se isso é sonambulismo ou se isso é epilepsia. E aí a gente precisa de ferramentas, precisa fazer um exame do sono monitorado, vendo esse ato. Para saber, né? Para fazer a diferença, porque aí o tratamento é completamente diferente. Vocês dormem bem? Vocês dormem, Natália? Eu durmo, acho que além da conta. Tem esse problema também, né? Eu era assim antes de ter filho. Pois é, me falaram isso. Aproveita. Mas é muito. Eu queria dormir menos, porque é demais. Já me atrapalhou até. Porque eu tenho dificuldade de acordar cedo, então pra ir pra escola era difícil. Agora que eu tô entendendo mais os meus horários e tentando me entender melhor, mas já foi um problema pra mim dormir demais. Todo mundo fala que bênção, mas não acho. A gente não dorme nada. Vocês dois têm problema pra dormir? Eu não sei se não é é nem o por causa problema, da correria. acho que a questão dos shows, assim, pô, esse mês a gente fez 27 shows, então é muita correria realmente, e a gente trabalha durante a noite, os shows geralmente começam 1h da manhã, vai acabar 4, então a nossa rotina de vida é totalmente diferente de pessoas que têm horários para dormir, para acordar, a gente não tem esse horário sempre, todos os dias. Eu não sei se por isso também, parece que quando a gente dorme de dia, a gente não descansa, eu acordo ainda mais cansado ainda. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. É verdade. Então, eu vou diagnosticar aqui vocês, Gil. Você está com privação voluntária de sono. Fazer uma consulta grátis aqui. Que Também vou me consultar daqui a pouco. O sono insuficiente, a privação voluntária de sono, é o principal transtorno de sono da humanidade. E é voluntário, né? No caso deles, é necessário, porque é o horário de dormir. A questão é que a gente tem hormônios para o sono que só são produzidos à noite e hormônios para a vigília que só são produzidos durante o dia. Então, o fato de dormir com o céu claro, dormir durante o dia, a gente já está indo contra um ritmo obrigatório biológico. Existem hormônios, não. Só vai ser produzido, o hormônio tiroidiano, só vai ser produzido na hora que eu dormir. Se eu dormir de tarde, se eu dormir de noite, tudo tanto faz. Mas a melatonina só vai ser produzida lá à noite com a escuridão. A claridade inibe esse hormônio. O cortisol, que é o nosso corticoide, né? A cortisona endógena que a gente produz, é produzida de manhã cedo, quando vai nascendo o sol, vai acordando. Então imagine 6 horas da manhã o cortisol sendo produzido tudo errado. E você indo dormir. Agora, ela, por exemplo, dormir muito, dormir pouco, tem problema? Existem os chamados dormidores longos e isso não é doença. Quer dizer, dormir mais do que 9 horas. Eu preciso de 10 horas de sono, ponto. Dormindo 10 horas eu estou ótimo, rendo bem, tenho um bem-estar físico, mental e funciono. Agora, não sendo isso, quer dizer, eu durmo 9 horas, mas mesmo assim eu estou cansada e sonolenta, eu não rendo adequadamente, aí a gente tem que investigar essa qualidade do sono. Ô, a André tá com uma dúvida lá, ó. Eu levei um susto junto com a Júzi, aqui, que é a mãe do Paulo, porque, me conta essa história, o Paulo acordou, do nada saiu de casa. Como é que foi essa história aí? Pro quintal, né? Isso. O Paulo tava dormindo na sala, né? E aí, de repente, ele levantou, nós acreditávamos que ele estava acordado. Ele foi em direção ao quintal, em direção à piscina, e meu pai chamando o tempo todo, Paulo, Paulo, Paulo. E quando a gente foi perceber, ele já estava praticamente caindo na piscina. Olha o perigo. Muito, muito perigoso. Isso aconteceu em torno de uns 2 anos atrás. Ele tinha 8, mais ou menos. Isso, uns 8 anos. Não lembra de nada, Paulo? Não lembro. E aí depois teve outro episódio. Sim, há mais ou menos uns 8 meses, Paulo estava deitado no sofá, levantou, acredito eu que ele estava imaginando que estava indo ao banheiro, abriu a porta da geladeira e a gente gritando, Paulo, Paulo, Paulo. Já sei o Olha final. o almoço de amanhã, Paulo. Não faz aí, Paulo. A salada, pelo menos. A salada. Acabou o almoço, gente. Fez xixi na geladeira. Foi. Também não lembra. Então, se disser que lembra... Não lembro. Não, Então, tem um gostinho ali diferenciado. São 2 episódios, provavelmente, de sonambulismo isolados. Quer dizer, você não me diz que isso está acontecendo repetidamente. E uma coisa interessante, existem gatilhos. Quando o dia é muito extenuante, muito excitante, muito diferente... E para a criança, quando existe estado febril,
muito cansado, privação de sono na véspera, quer dizer, dormir pouco na noite anterior. Isto aumenta a chance de ter o evento na noite seguinte. Às vezes você viu, Paulo? Viu? Cada vez que a gente fala aqui de alguma coisa de sono, é muita dúvida, porque é impressionante como as pessoas andam dormindo mal. Então, assim, é um assunto que a gente tem que voltar toda hora. Fátima, assim, eu queria até te perguntar, porque uma vez eu tomei até melatonina, que é o hormônio que a gente produz naturalmente à noite. Só que eu percebi que eu tava tendo muito pesadelo tomando hormônio. Então eu acabei parando de tomar e porque eu tava tendo muito pesadelo. Não, isso pode ser um efeito colateral, sim, do uso. A questão é que as pessoas se automedicam com doses erradas e tomam no horário errado. Quer dizer, pessoas que classicamente têm insônia, que também a gente tem que classificar o que é insônia. Vamos fazer isso no outro dia, vou trazer só para falar de insônia, então. E as pessoas pegam e falam, não, eu tomei melatonina, deitei, mas não dormi. Melatonina não é um indutor de sono e não é para ser tomado na hora de dormir. Eu tenho que tomar pelo menos 3 horas antes do horário que eu quero dormir, se esta for a indicação. Então, não se automedique, né? Muito rápido dos olhos, é uma sigla em inglês. Isso. É o momento que a gente sonha. Ali é o momento que o olho mexe, a gente às vezes sabe que a pessoa está sonhando porque o olhinho está mexendo. E a gente tem as outras fases do sono, que são as fases não REM, estágios de sono. Nesse momento aqui, menos profundo nesse caso, né? Este é mais profundo. Esse mais profundo. Mais profundo. A gente tem da sonolência ao sono profundo está no não REM. O sono REM é um sono específico que eu tenho atividade cerebral igual ao do acordado, a atividade é rápida, por isso é que eu sonho, mas está dormindo e está paralisado. Entendi. E aí o que acontece? Se de repente eu estou sonhando e estou brigando, eu não estou paralisado. Então eu estou nesse momento aqui, olha. Eu tenho um momento acordado com o sono REM junto. Então, é um outro tipo de parassônia, é uma parassônia violenta. Pessoas aqui também podem se identificar de eu tô sonhando que estou brigando com um bandido e dou um soco na minha mulher. E a esposa chega no consultório com o olho roxo, levando o marido porque não quer dormir mais com ele, porque ele a agrediu. E ele diz, mas eu estava sonhando, eu estava dormindo. Então, existe essa outra manifestação que é muito séria. Pessoas chutam e fraturam, por exemplo, ossos, por conta de ser uma situação violenta. Nessa fase aqui, que é o que acontece... E a pessoa acorda depois disso, né? Acorda e lembra. E lembra que estava sonhando e que deu um soco na parede, por exemplo. Nessa fase aqui, o que acontece é isso. Eu estou durante o sono não REM, durante o sono profundo, e eu tenho um despertar parcial. Então, eu estou nessa área aqui, olha. É isso que acontece com sonambulismo. É nessa hora hora. Ela tem atividade cerebral profunda com entrada de atividade acordada. Então ela consegue. No início te assustou isso? Dá um medo, vezes. Aquele olho abertão, assim, parecia até um zumbi. Eu falava, você tá parecendo um zumbi. E você tem isso desde criança também? Desde criança, sim. É só que agora aumentou mais. Assim, criança eu andava e depois deitava. E depois na adolescência eu abria a geladeira, entendeu? E sobrinho deitados na sala, eu ia passar por cima deles, mas não machucava eles. Depois voltava a deitar. Vocês têm, assim, você tem medo de alguma coisa que ela possa tomar algum tipo de cuidado por conta disso? Sim. Que eu moro numa casa de segundo andar, né? Embaixo ao quintal, e tem as escadas, eu fico com medo dela sair e, de repente, até cair, se machucar, né? Então, às vezes, quando tira a chave da porta, esconde, entendeu? E esse mês passado agora, em junho, nós fizemos 30 anos, dia 21 de maio, fizemos uma recepção dia 2. Então, antecipando isso aí, ela acordou 3 horas da manhã, minha filha que viu. Foi lá na cozinha, abriu o Acordou armário, entre aspas, pelo visto, entre né? aspas, né? Abriu o armário, botou coisa na cafeteira, ligou a cafeteira, fez o café, voltou pra cama e foi dormir. Aí de manhã minha filha, acordou pra fazer café 3 horas da manhã. Eu não. Você não lembra de nada? Não, nunca lembrei. Chegou a tomar o café? Não, só fiz o café, só fiz e voltei a deitar. Doutora, então, o que acontece nesses casos? A gente tem uma entrada da vigília, do acordar, durante o sono profundo. Então, é um despertar parcial que as pessoas que têm
sonambulismo é uma das parassônias. Você falou de fazer café, mas, por exemplo, tem gente que come. Recebendo aqui a doutora Andréa Bacelar de volta, muito obrigada. Especialista em distúrbios do sono. E aí a gente vai contar uma história de uma pessoa que veio assistir ao programa no dia 12 de junho e falou pra gente que tinha um caso de sonambulismo, a gente achou que era uma pauta interessante. Vou convidar então a Lindalva pra vir pra cá, com o Valmir, o marido dela. Acho que no dia a gente ia falar alguma coisa de pesadelo e ela comentou que ela era sonâmbula. Aí a gente pediu pro Valmir filmar a Lindalva durante a noite pra gente ter uma ideia do que acontece, assim. Algum sonâmbulo mais no sofá? Cauã. Eu. Opa, é? Assim, na verdade... Já fui, hoje eu acho que eu não sou mais. Assim. Eu lembro dele quando eu era bem pequeno em casa, ele andando realmente dentro de casa, dormindo. Conversar à noite, tudo. Conversava, andando. Mas aí depois isso parou, assim, do nada. Vamos saber com a doutora Andréa já se é normal, assim, mudar de criança para adulto? O nome disso chama-se parassônia. Então, primeiro contextualizar, né? Lembra que tem insônia, que é dificuldade de dormir, hipersônia, que é muito sono. Parassônia é uma alteração do comportamento durante a noite. E isso tem um caráter genético, né? Se a gente pesquisar na família, o tio, o primo, o pai, o irmão já teve alguma manifestação durante a noite. E com a idade, a tendência é isso resolver. Tanto que no consultório, muitas das nossas dicas para os pais já passa por aí. Calma, esse sonambulismo com a idade, a tendência é realmente desaparecer. Não aconteceu com ela, vamos ver como é que foi o sono dela. Nesse caso ali, Valmir, me diga, ela é o quê? Ela senta... Ela anda, o que ela costuma fazer? Só bota pertinho. Ela senta, ela fala, gesticula, né? E daqui a pouco deita de novo. Vocês estão casados há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Consegue andar, falar, enxergar, fazer atos, abrir. E por que tem aquele mito de dizer que acordar... É isso que eu ia perguntar. Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Isso é um mito. Na verdade, não tem problema em acordar o sonâmbulo. A questão é que, como ele está nessa transição aqui, quanto mais estímulo a gente faz a ele, mais demora o ato, o fenômeno. Então, entendi. Se o sonâmbulo ficaria, assim, 5 minutos naquela atividade, a criança, por exemplo, a mãe fica, acorda, por exemplo, terror noturno também é uma parassônia, também está ali naquela hora. Acontece com crianças menores. Então, a criança acorda, abre o olho, chora, grita, parece que ele está vendo um filme de terror. A mãe pensa que ele está acordado, está com dor, o que está acontecendo, mas ele não está, ele está parcialmente acordado. Então, é o terror noturno. E no caso, então, se você acordar, vai demorar um pouco mais, é isso? O evento demora mais, demora 30, 40 minutos. Então, é conter, é tentar direcioná-la para o quarto. A minha dúvida era essa, que sempre escutei dizer, não pode chamar o nome dela não, que vai fazer mal, não sei o quê. Entendeu? Aí minha dúvida era essa, não, se pode acordar ou não. E falar, olha, vamos ali, vamos pro quarto, vamos deitar, vamos... E conduzir pro lugar. Sim. A única coisinha que eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque todo mundo pode achar que os movimentos à noite são sempre inocentes, a grande maioria podem ser realmente parassônia e podem resolver com a idade. Mas o grande diagnóstico diferencial é com epilepsia. Porque epilepsia não é só convulsão, gente. Não é só se bater e se urinar e morder a língua. Isso são distúrbios alimentares relacionados ao sono. Tem que estar totalmente acordado. Nem se lembra no outro dia. E os alimentos, às vezes, são comida do gato, feijão frio. Quer dizer, não tem nada a ver Mas com... a pessoa está enxergando? É isso que a minha dúvida era essa, porque ela fica com o olho aberto. Os órgãos dos sentidos são movimentos complexos, elaborados. Então, os órgãos dos sentidos funcionam. As pessoas são capazes, adultos, né? Essa minoria que na fase adulta continua com essa manifestação, pode abrir a porta de casa, pode pegar um carro, pode eventualmente dirigir. Já houve casos, até com implicações médico-legais, de pegar o carro, dirigir, haver um atropelamento e ter um atenuante por essa pessoa ter sonambulismo. Então,
o olho fica aberto, ele pode falar. Muitas vezes você não vai descobrir nenhum segredo dela, não, viu? Porque... Ah, pois é, tem muita gente que acha assim, vou esperar dormir, vou fazer 1000 perguntas. Isso, as palavras muitas vezes são desconexas, a gente não consegue uma frase Às vezes é em língua inteira, que eu nem entendo, ela fica falando, a gente não entende o que ela fala. E há uma amnésia completa ao fato, quer dizer, a pessoa que é sonâmbula, muitas vezes, se ele desperta ali no momento, no sofá, indo para o quarto, ele pode até lembrar que estava fora do contexto, mas a maioria das vezes é dito ao sonâmbulo o que aconteceu à noite e ele não lembra. Mas enquanto isso ela está sonhando, tendo sonhos. Não é sonho, é numa fase do sono. Vamos dar uma olhada aqui, que a gente até separou para a senhora, para a doutora explicar mais ou menos aqui, quais são essas fases, né, do sono. Sim. Essas parassônias, né? Parassônias. Então, isso aqui é o que acontece durante o sono. A gente tem a fase REM, que é do movimento